Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Nesta semana trataremos o tema da vontade. Várias pessoas me pediram para tratar desse tema aqui e me pediram também a partir de algumas observações que eu fiz de que a vontade ela só é capaz de querer aquilo que a inteligência lhe mostra, não é? E aí nós já entramos num problema sobre o qual eu também tenho falado, aliás, muito mais nessas lives, que é o problema da inteligência, que nós temos uma inteligência na nossa cultura, na nossa maneira de ensinar na escola, a nossa maneira de estudar, a nossa maneira de, inclusive, ver o próprio universo, prejudica, dificulta a ação da inteligência e o desenvolvimento da inteligência, né? Então, não há como a gente pensar o problema da vontade sem pensar o problema da inteligência. Este é o primeiro ponto. Mas há um segundo ponto que eu queria colocar relacionado a isto. Os antigos, em muitas culturas, não só na cultura ocidental, grega no caso, né, viam o homem como um microcosmos. Vocês já devem ter visto essas imagens que relacionam, né, o corpo humano mesmo com o cosmos, né? E, portanto, baseadas na ideia de que o homem é uma espécie de síntese de toda a realidade cósmica, de toda, nos termos cristãos, de toda a criação. E, mutatis mutandis, o universo como um todo é uma imagem também, é um símbolo, como se usa muito na simbólica, na interpretação bíblica também, na simbólica cristã, o universo como um símbolo, né, uma imagem do homem. Então, microcosmo e macrocosmo se correspondem. Então nós temos na nossa estrutura o reino mineral, os ossos, né, particularmente, o reino vegetal, e com os vegetais nós temos, se você pegar o Aristóteles analisando esse problema da alma, né, nós compartilhamos da potência de alimentarmos-nos, né? Nós temos o poder, nós temos a potência de nos alimentar, de crescer e de nos reproduzirmos, né? Isso tudo os vegetais também têm. Depois do reino animal nós ainda temos a imaginação, a memória, os desejos, né? E portanto, os apetites, né? E uma razão que São Tomás chamava nos animais de estimativa e nos seres humanos de cogitativa, que é a razão quando ela analisa, quando ela relaciona realidades corporais, não é? Mas já fazendo uma relação, e a relação propriamente dita não é corporal. Então os animais também têm isso, a estimativa. Um bom exemplo é um cachorro, todo mundo já deve ter visto isso, um cachorro querendo atravessar uma rua movimentada, né? Você vê que ele está o tempo todo ali calculando a distância dos carros, a própria velocidade ele leva em conta, né? E a sua
força ao mesmo tempo. Claro, ele não tem uma inteligência e nem uma razão abstrata, então ele não trabalha com esses elementos separadamente, né? Mas ele trabalha, como nós também, quando atravessamos a rua, só que de uma forma mais sofisticada, trabalha calculando os dados do mundo corporal em torno. Inclusive a sua força física, a sua capacidade física, né? Então você vê que ele, quando nós vamos atravessar, nós imaginativamente, mas às vezes também movemos um pouco o nosso próprio corpo na tentativa, né? Quer dizer, pensando, será que dá, não é, para atravessar? Né? Será que... E a gente às vezes fica, o animal ainda mais ainda, ele vai, aí ele recua, mas ele está fazendo cálculos, tá certo? Então essa é o que se chama da faculdade, e é uma faculdade que tem a ver com conhecimento, cogitativa no homem, estimativa no animal. Mas o que nos importa aqui mais em relação à vontade são os desejos, né? As faculdades, como chama São Tomás, apetitivas, os meus apetites, né? Porque a vontade também é um apetite. E o que é o apetite? O apetite é um movimento em direção a algum bem. Os apetites corporais, quando eu desejo um pão, um bolo, não é? Eu estou desejando um bem corporal, né? Quando os principais apetites estão relacionados exatamente à preservação da vida, né? Portanto, ligados à capacidade de alimentação, né? De manutenção da vida, e o apetite sexual, que é o apetite da reprodução da vida, né? Então esses são os mais essenciais e, portanto, são os mais fortes, né? Os que apelam com mais força a nós, né? Esses bens são percebidos pelo nosso organismo psicofísico, pelo nosso corpo. Mas a alma está junto aqui, né? Enquanto imaginação, porque muitas vezes, por exemplo, você lembra de uma comida que te agrada, uma comida saborosa, e essa lembrança, que é um trabalho da imaginação, a comida não está presente, essa lembrança acende em você o desejo de comer aquele alimento, tá certo? Muito bem. Agora, e a vontade? A vontade, ela é movida quando você percebe, ou intelige seria a palavra melhor, né? Quando você vê com a inteligência um bem que é imaterial. Por exemplo, a justiça, né? Você luta, por exemplo, por estabelecer, por restaurar a justiça, né? Por equilibrar as relações humanas. Se uma relação injusta foi feita e você busca equilibrar isto, seja castigando o sujeito que cometeu a injustiça, seja fazendo reparar essa injustiça, quem vê esse bem é a inteligência, e quem busca fazer essa reparação é a vontade. Então a vontade se move quando a inteligência vê um bem não corpóreo. Esse bem não precisa ser tão alto quanto a justiça. Por exemplo, quando você... E isto acontece muito hoje em dia, né? As pessoas se preocupam muito com a sua alimentação, com a saúde corporal, né? E você
sabe que determinado alimento engorda, por exemplo, e você não quer engordar, ou você quer emagrecer, não é? Você vê um bem que é o emagrecimento, ou o não engordar, com a inteligência, não é? Mas você deseja também esse bem por razões passionais, fisicamente, então não é tão difícil realizar. Mas o fato é que, por exemplo, você pode estar diante de um alimento saboroso que vai engordar, e aí você decide, por um ato da vontade, não comer aquele alimento, não é? Mas o seu corpo está desejando aquele alimento. Então você tem aí duas instâncias, duas camadas, duas ordens do ser humano. Quer dizer, eu dizia lá que nós somos minerais, somos vegetais, somos animais, mas nós também, para completar esse cosmos, nós também temos a inteligência e a vontade, que são potências que os anjos têm. Não é? Então nós também somos, além de animais, angelicais, né? O Bruno está perguntando se não seria o apetite irascível este que eu aponto. Não, o irascível é posto em prática mesmo. Este é o problema que eu quero começar a colocar hoje e desenvolver ao longo da semana. É essa confusão entre esses apetites, né? Entre os desejos que estão no psiquismo, estão no que eu chamo de alma, e a vontade, as vontades, você pode dizer, se você determinar pelo objeto, né, que a vontade busca, e a vontade que está no espírito, não é material. No nosso próprio linguajar nós confundimos isto. Quando você diz, eu estou com vontade de comer um bolo, eu estou com vontade de tomar um banho que alivie o calor, isto aí não é vontade. Isso aí é desejo. Isso aí está no plano psicofísico. Tá certo? O Bruno está confirmando. Muitas vezes ele confunde a vontade com os dois apetites. Os apetites, ele já estudou um pouco o assunto, são duas espécies que a tradição também coloca, São Tomás, mas baseado em Aristóteles já, que existem dois apetites corporais. O que eles chamam, com a horrível palavra concupiscível, é o desejo das coisas de bens corporais facilmente atingíveis. O concupiscível, portanto, são os desejos, é o desejo tucur, é o desejo como a gente em geral pensa, quando eu desejo um alimento, quando eu desejo uma mulher, o que se move aí é o apetite concupiscível. Né? É um bem sensível. Mas existe uma outra potência no corpo. A Grace está dizendo, a vontade nunca vem do corpo. A vontade nunca vem do corpo. Mas há uma sutileza aqui, há um problema aqui, que a vontade ela é capaz de ordenar, de determinar os movimentos corporais. Então é sobre isto que eu quero esclarecê-los um pouco ao longo dessa semana. Lá na plataforma Convívio eu já fiz várias aulas sobre isto, porque é um assunto que quando a gente começa a mergulhar nele, a gente vê que ele não é tão fácil de ficar claro para nós. Né? Até porque, isso que eu dizia antes, a nossa inteligência
nas últimas décadas especialmente, mas isso remonta ao final da Idade Média, ela decaiu muito, então nós temos dificuldade de captar realidades inteligíveis, não é? Mas vamos continuar. Então, quando eu desejo uma coisa, mas ela é difícil de ser alcançada, aí eu preciso de uma força que não vem dessa potência chamada concupiscível. A concupiscível se move com facilidade, vamos dizer assim, né? Então ela me exige um trabalho físico, uma constância, perseverança, força física. E aí eu tenho que puxar, vamos dizer, uma outra potência, que é o que se chama de irascível, né? Que é a ira. A ira é essa potência que busca com perseverança e com tenacidade bens difíceis de alcançar, árduos, que exigem trabalho físico. Então, por exemplo, voltando à dieta, né? Quando você vê um bem que é a saúde corporal e tem vontade de tê-la, é a vontade que está trabalhando. Você está vendo uma coisa inteligível, você não está percebendo uma coisa física, corporal. Mas o trabalho de lutar diariamente contra o concupiscível, de manter um programa físico, por exemplo, de não comer determinadas coisas que o concupiscível está te pedindo com força, muitas vezes, né? Este já é um trabalho do irascível, da ira. Eu vou ler para vocês rapidamente aqui um trecho de São Tomás, onde ele está falando sobre essa distinção, não é? E ele diz o seguinte, que uma potência apetitiva, que é o concupiscível, nela, ou com ela, a alma é inclinada a buscar o que lhe convém na ordem dos sentidos e a fugir do que pode prejudicar. Quer dizer, quando eu vejo, por exemplo, uma comida que está estragada, o concupiscível também reage, só que agora, em vez de desejar, em vez de me mover em direção à comida, eu fujo dela, né? Eu me afasto. Mas também é o concupiscível, porque você vê que esse afastamento não exige muito trabalho, não é difícil. Agora, o irascível, e isso aí, esses dois apetites nós compartilhamos com os animais. No irascível, o animal resiste aos atacantes que combatem o que lhes convém e causam dano. Então, por exemplo, quando um animal é atacado pelo inimigo, e ele precisa lutar contra o inimigo, vem uma força. Vocês já devem ter visto um gato acuado, não é? Quando ele percebe que está acuado, que não tem escapatória, e aí vem uma força em que ele ataca o inimigo, né? E vira uma fera, vira uma espécie de demônio, não é? Aquilo ali é uma imagem do irascível. Então o treinamento do irascível é feito no combate aos perigos. E diziam os antigos, no tempo em que haviam ainda ordens militares, e não o exército moderno, mas no exército se trabalha muito isso, o irascível é treinado na luta e na resistência contra os perigos, né? E particularmente o perigo de morte. Então veja aqui,
O irascível é uma faculdade que é física, é corporal, psicofísica, e é ela que luta fisicamente mesmo contra aquilo que nos é prejudicial e que é difícil de afastar, de extirpar. Então, muitas vezes quando as pessoas dizem eu não tenho vontade, na verdade o que elas não têm é o irascível, não é a vontade não entra na jogada, a não ser como aquele apetite que está se movendo para um bem inteligível, mas que é muito fraco comparado ao poder do concupiscível, do desejo, não é? Que quer um bem corporal e que é muito menos, quer dizer, e aí o que é fraco não é a vontade. O que é fraco é o irascível, é a nossa capacidade de lutar fisicamente contra uma situação adversa. Então, hoje já estouramos o nosso tempo, fica essa distinção entre irascível e concupiscível, por um lado, e entre irascível e vontade, por um outro. Tá bom? E amanhã nós continuamos essa reflexão. Então, muito obrigado pela presença de todos, fiquem com Deus e até amanhã. E não deixe de compartilhar essas lives com os seus amigos, conhecidos, pessoas que possam se interessar pelos assuntos que nós tratamos aqui, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus.